Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29/10, né, 29 de outubro, teremos nossa aula de arte, tá? Onde falaremos sobre as danças populares do Brasil, tá certo? Aí na página 73, abram no livro de vocês de arte, a página 73, para poder acompanhar a leitura. Já agradecer a Deus pelo dia de hoje. Nunca esqueça de agradecer. Sempre agradeçam, tá certo? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, tá certo? Guardando e protegendo de todo o mal, tá? Então vamos lá. As danças populares do Brasil. Capítulo 13, página 73. Fale o nome das danças populares do Brasil que você já conhece, tá? Vocês podem falar sobre a quadrilha, não é isso? O maracatu, vocês conhecem, você é pessoal, vocês vão escrever aí o nome das danças populares do Brasil que você conhece, tá? É pessoal, escrevam aí. Página 74. Existem muitas danças e folguedos populares no Brasil, conheço alguns. Aí tem o samba de roda de Dona Laura, Cachoeira, Bahia, 2006 aqui, ó, na primeira imagem. Grupo de dança gaúcha, Rincão da Cruz, de Itaqui, Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2015. Tem a quadrilha no Arraial do Zé, Bagunça, Bueno Brandão, Minas Gerais, 2016. Aí aqui tá falando que é folguedos. Apresentações e festas da cultura popular que misturam teatro, música e dança. Tá certo? Página 75. Festival de Paritins, né? A gente falou isso foi na disciplina, não sei se foi de português, não foi num texto de português. Falamos sobre esse festival. E agora falando aqui no livro de artes, tá? O Festival de Paritins, no Amazonas, é uma festa popular brasileira bastante conhecida. Nela, dois grupos rivais se apresentam, o Boi Garantido e o Boi Caprichoso. Há aproximadamente 100 anos, esses dois grupos deram início às representações do folclore do Boi Bumbá, que é uma variação do Bumba, Meu Boi, nordestino. Atualmente, a disputa entre os dois bois é representada no Bumbódromo, na cidade de Paritins. Aí tem aqui a apresentação do Boi Garantido, em Manaus, Amazonas, 2005, e também do Boi Caprichoso, do Festival de Paritins a Manaus, Paritins em Manaus, 2010, tá? Então, vamos lá. Página 76. Atividades. Vamos fazer uma fantasia de boi bumbá para dançar com os colegas e instruções, tá? Tentem fazer, se vocês conseguirem fazer, na aula online, você fala para a tia e tia deixa vocês mostrarem para os colegas, tá certo? Tá bom? Então, vocês vão tentar ir até ensinando como é que faz, tá certo? Direitinho. Se vocês conseguirem fazer, vocês façam. E na hora, lá a tia deixa vocês apresentarem para a turma, tá? Na aula online. Tem aqui o molde aqui do rosto do boi bumbá, né? Tá? Pronto. A atividade do livro foi essa, tá? Tá certo? Faremos correção aqui da atividade de arte do dia 22 também, que já passou, né? Falando das expressões faciais, né? Aí aqui, primeiro quesito, tia passou para vocês escreverem no caderno de vocês, tá? Aí vocês vão escrever, escrever não, já deve ter escrito no caderno de vocês, agora vão fazer a correção. Tia, tem que fazer, minha gente, porque isso fará parte da segunda verificação de aprendizagem, que iniciará no dia 9 de novembro, tá? 9/11, tá certo? Segunda-feira, dia 2, feriado, né? Dia de finados, não é isso? Então, terça-feira já começamos a fazer as correções, fazer algumas revisões para o teste da quarta unidade, tá? Então, tia, a gente pode ficar revisando porque você já tem os materiais, essas atividades que tia mandou pedir para você escrever no caderno, tia tá mandando em ficha, tudo serve como revisão, tá? Então,
Você já tem conteúdo aí, estão tendo aí conteúdo para a revisão já, tá bom? Então, não se preocupem, façam assim, vão respondendo. Ah, tia, eu tô com tarefa acumulada, respondam, tá certo? Vão respondendo aos pouquinhos para poder ter conteúdo para estudo, tá? Então, primeiro quesito, esse é um deles, tá? De arte, que vai servir para vocês estudarem por ele. Então, aqui, primeiro quesito. O que os atores teatrais exploram para conseguir transmitir emoções com o corpo, né? Foi a primeira pergunta. Aí, tia tá respondendo agora para você, fazendo a correção. Exploram a gestualidade das mãos, as expressões faciais, os modos de caminhar e as posturas do tronco, tá certo? Essa é a resposta. Exploram a gestualidade das mãos, as expressões faciais, os modos de caminhar e as posturas do corpo, tá bom? Do corpo não, do tronco. Segundo quesito, tá pedindo para você escrever o nome de alguns artistas que se tornaram conhecidos por criar gestualidades próprias que emocionam as pessoas até hoje. Então, aqui na página... Deixa eu te pegar aqui. Essa resposta está na página... Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa resposta, gente, tá na página 68, tá? Tem alguns... Não, 69. Tem alguns exemplos aqui, como Charlie Chaplin, O Gordo e o Magro, né? E Buster Keaton, um negócio assim. Keaton, um negócio assim. Tá? Eu acho que a pronúncia é essa, não sei se é, se não for. Tá? Mas é isso aí. Tá? Que é conhecido, apelidado como Rosto de Pedra. Tá bom? Então, vocês podem dar esses exemplos aí, no segundo quesito. Terceiro, o que é pantomima? Aí também tá aí na página 69. Técnica teatral em que o artista utiliza apenas gestos e ações para se comunicar, quase sem fazer uso de palavras. Tá bom? Essa é a resposta ao terceiro quesito. Quarto quesito, quem pintou o quadro Mona Lisa? Tá bom? Aí tem aqui na página 70. Quem pintou o quadro Mona Lisa foi o artista italiano Leonardo da Vinci. Tá certo? A resposta é essa. Tá bom? E hoje tia Cris também vai deixar em forma de PDF e ficha para vocês, tá? Algumas questões também que vai servir para o teste, falando sobre as danças populares do Brasil. As danças populares do Brasil, tá bom? Então aqui, deixa a tia Cris falar aqui para vocês. Primeiro quesito, a tia Cris vai perguntar a vocês o que é folguedos. Segundo, as danças populares do Brasil são frutos de que mistura cultural? Também tem lá no livro de vocês. Em que estado é comemorado o Festival de Paratins, tá? De que forma acontece o Festival de Paratins? Quais são os grupos rivais que se apresentam no festival? Há quantos anos acontece o festival? Comente sobre esse festival. Se comentar, você vai dizer como acontece, tá? E como também é conhecido esse festival. Onde é o local onde é conhecido esse festival. Pode ser chamado, também é chamado de... Como ele pode ser chamado, tá? Então, vocês farão essa... Tia vai mandar em forma de PDF. Tá bom, pessoal? Para vocês copiarem num caderno de vocês. Tá certo? Então, tia também, Cris, quer trabalhar com vocês aqui? Esse livro aqui, Riquezas Culturais. Tá certo? Onde vocês farão aqui, ó. Riqueza Cultural Brasileira, tá? Tia deixou com vocês, tia separou, tia já entregou, tá? Tia entregou pra vocês. Quem não pegou tá na secretaria,
tá bom? Pegar lá na secretaria, tá certo? Pra poder responder. Aí tem aqui, ó, indígenas, aqui falando sobre quando os portugueses, né? E eu vou aproveitar essa aula de artes agora e vai fazer com vocês essa atividade, tá? Da riqueza cultural, tá certo? Abram aí o livro de riqueza cultural na página 1. Aí tem a apresentação, tem o sumário, né? Então vamos para a página 2. Indígenas. Quando os portugueses chegaram por aqui em 1500, os indígenas já se alimentavam com a mandioca e dominavam a técnica sofisticada de transformá-la em farinha, bebida e outros produtos. Hoje em dia, a mandioca ainda é a base da alimentação e da economia de muitas comunidades indígenas. Aí tem aqui o preparo do beiju de mandioca por mulheres calapano, né? Calapalo. Com a mandioca brava se faz a farinha. Na verdade, são vários tipos de farinha. Observa a foto ao lado. Aí tem a farinha de mandioca de vários tipos. Tá vendo? Também se faz o tucupi, um tempero com molho de cor amarela, usados em vários pratos típicos da região norte. Garrafa de tucupi aqui. Aí tem, e se faz a fécula, polvilho ou goma, usados em alimentos doces e salgados, nos quais o mais conhecido é a tapioca ou beiju. Aí tem aqui milho. Os indígenas brasileiros também já conheciam milho muito antes de os europeus o conhecerem. O milho originário da América. Os primeiros registros de cultivo do milho são do México. Ele foi a base da alimentação de grandes civilizações da América, como a dos Olmecas, Astecas, Maias e Incas. O milho cultivado pelos indígenas era bem diferente do atual. É que ele sofreu muitas modificações. Com o passar do tempo, além disso, é a espécie vegetal mais utilizada para pesquisa genética. O milho tem inúmeras variedades, observe algumas ao lado. Com o milho se faz diversos produtos para alimentação animal e humana. Conheça alguns produtos do nosso dia a dia. Farinha de flocos, fubá, óleo, flocos de milho. Hora da comida. Vamos nos deliciar com alguns pratos feitos com a mandioca e milho. Aí tem a vaca atolada, guisado de mandioca com costela de vaca, muito popular em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. É gostoso, tá, pessoal? Nunca mais eu fiz, mas de vez em quando eu faço. Pato do tucupi, muito apreciado na região amazônica, principalmente no Pará. O pato, é o pato, né? O pato é assado e depois colocado para ferver no molho de tucupi com outros ingredientes típicos da região. A farinha de milho amarela. Essa receita leva tocinho defumado, linguiça, cebola e salsinha. Cada pessoa tem a própria receita de farofa, que pode apresentar inúmeros ingredientes. A farinha de milho é a base do cuscuz, tanto do paulista como do nordestino. Essa foto é de um cuscuz nordestino, feito com leite e leite de coco. É um prato de influência africana, tá vendo, pessoal? O angu de fubá, que é uma mistura de fubá com água, é uma receita brasileira com influência africana. Na foto vê-se um angu mineiro enriquecido com toucinho defumado e couve. Tá? Hora da sobremesa. Hora de conhecer as delícias doces feitas. As delícias doces feitas com mandioca e milho. Dá até água na boca. Tapioca com recheio de coco, morango, chocolate, manteiga, leite condensado. Bolo de aipim, que usa mandioca crua, ralada e espremida, açúcar, manteiga, ovos e baunilha. Tem o curral, né? Que é um prato feito com milho verde, cru, ralado, espremido.
leite e açúcar. Por cima, pode-se polvilhar canela. A canjica é feita com milho branco, cozido, água, leite, açúcar e os ingredientes como leite de coco, leite condensado e amendoim. Por cima, um pouco da canela. E tem a pamonha doce, feita com milho verde, ralado, leite de coco e açúcar. Essa massa é colocada para cozinhar na própria palha do milho, fazendo trouxinhas ou embrulhos. A pamonha também pode ser salgada, tá certo? Aqui falando sobre os portugueses, né? Quando os portugueses se mudaram para o Brasil a partir do século XVI, vieram com uma grande mudança, móveis, roupas, utensílios domésticos, ferramentas e muitas outras coisas. Além de toda essa bagagem material, eles trouxeram outra bagagem chamada de imaterial, que era seus costumes, suas tradições, seus saberes. Entre essas bagagens imaterial estava a culinária, receitas, modos de preparar e consumir os alimentos e ingredientes. Aqui eles tentaram reproduzir os alimentos que consumiam em Portugal, mas nem sempre conseguiram, tendo de adaptar suas receitas substituindo ingredientes de lá por ingredientes daqui. O primeiro e o mais importante alimento introduzido pelos portugueses do Brasil foi o açúcar de cana. O açúcar era produzido nos engenhos que eram chamados propriedades agrícolas, onde se plantava cana e se fazia açúcar. Os portugueses introduziam muitos costumes alimentares. Foram eles que trouxeram os animais de criação, como as galinhas, os porcos, as vacas, que existiam por aqui. Galinha, touro, porca. Eles também trouxeram grande diversidade de receitas usando a carne e os derivados desses animais, como o leite e os ovos. Com o leite, eles reproduziam receitas antigas e criavam novas receitas de queijos, manteigas e uma ampla variedade de doces. Eles introduziram alguns cereais como o arroz e o trigo e o azeite de oliva. Apesar de terem sido introduzidos pelos portugueses, esses alimentos têm origem do continente asiático. Aí aqui falando um pouco sobre a culinária, né? O arroz trazido pelos portugueses juntou-se ao feijão daqui e resultou no prato mais tradicional do Brasil, arroz com feijão. Há muitas variedades de feijão que acompanham o arroz. Essa dupla geralmente é complementada por uma ou mais misturas, que podem ser carne, ovos, verdura, legumes e diversas receitas. O bacalhau salgado trazido pelos portugueses foi adotado pelos brasileiros. Bolinho de bacalhau, que leva o bacalhau desfiado misturado com batata e salsa. Muitas sopas também são de influência portuguesa, como o caldo verde. Hora da sobremesa, oba. Os doces portugueses têm sempre muito ovos e leite, com os quais se fazem creme deliciosos, juntando o trigo. Estão prontas as tortas, os pastéis, os bolos, os pães doces e recheados de que tanto gostamos. Vamos ver alguns doces portugueses. Pastel de Belém, massa folhada coberta com creme de ovo e leite. Pastéis de Santa Clara, massa recheada com creme de ovos. Tem fios de ovos feitos com gema e ovos e açúcar. A nata do leite, além de fazer manteiga, ingredientes de biscoitos, pães, cremes, entre outros alimentos. Biscoito de nata aqui, ó. Vamos falar agora sobre os africanos, tá certo? Introduzir essa riqueza cultural nessa disciplina de artes, tá? Para poder fechar esse conteúdo aqui. Na época colonial, os africanos foram trazidos à força como escravos e vieram para o Brasil sem nada, mas trouxeram na memória os usos e gostos de sua terra. Africanos recém-chegados cozinham em mercado de escravos. Por aqui, usaram esses saberes e criaram pratos deliciosos. Da África vieram ingredientes como o quiabo, a erva doce, o gengibre, o gergelim, o amendoim e o azeite de dendê. As cozinheiras africanas que sabiam tudo sobre arte de cozinhar juntaram os ingredientes trazidos da África, a mandioca, ao milho, a batata, típicos das Américas, as carnes, aos laticínios e as aves provenientes da Europa, e ao coco, a banana e a pimenta vindo da Ásia. Com isso, criaram comidas que alimentaram e fizeram sorrir muitos no passado, e ainda hoje alimentam e dão prazer a muitos. Aqui vamos para a hora da comida.
africana, né? Dos tachos e caldeirões das escravas nasceram combinações maravilhosas, como a do feijão com vários temperos. Hoje em dia, feijão preto, carne de porco e tempero diversos fazem a famosa feijoada. A feijoada não foi inventada de uma vez. Ela é o resultado de um longo processo de adaptações a pratos que já existiam. Originalmente feita com carne pouco nobres, como os pés e as orelhas do porco, hoje a feijoada é servida dos restaurantes mais humildes aos mais caros e requintados. Em muitos lugares do Brasil, quarta-feira e sábado são dias sagrados, dias de comer feijoada. Das panelas das casas coloniais, comandadas pelas cozinheiras africanas, surgiram mais criações como as moquecas e os bolinhos de feijão fradinho. Aí tem aqui, Oba, não se pode falar da influência africana nas sobremesas sem falar do coco. As cozinheiras com seus saberes trazidos da África usaram e abusaram do coco, para nossa sorte adaptando receitas portuguesas e criando outras tantas. O quindim é um exemplo, ele é feito de ovos, açúcar e coco ralado, e também não se pode falar de doces com coco sem falar da cocada, que tem coco até no nome. Graças à habilidade dessas cozinheiras, temos nosso café da manhã. Os cafés da manhã, os bolos de fubá com erva doce, que são uma mistura de produtos típicos da América, da Europa e da África. E trouxe também os doces de amendoim, que fazem com que qualquer adulto volte a ser criança a cada mordida, né? E estamos aqui falando agora sobre os imigrantes. No século XIX começaram a chegar os imigrantes europeus e asiáticos. Eles traziam pouca bagagem, quase nada, mas provocaram uma grande mudança na sociedade brasileira, com seus costumes, conhecimentos, religião, música e culinária, é lógico. Ao chegar aqui, tiveram de adaptar seus pratos e gostos aos costumes locais, aos novos ingredientes e reinventar o que já sabiam. Os italianos foram os imigrantes que vieram em maior número. Sua influência na culinária brasileira é muito grande e alcançou todo o território. Apesar de popularizados pelos imigrantes italianos, tanto a farinha de trigo quanto o macarrão têm origem no continente asiático. E a pizza que não conhece. Os sírios libaneses trouxeram quibes, esfirras, pasta de grão de bico, coalhada seca e muitas outras delícias. Os alemães introduziram os embutidos, como a salsicha. Aos japoneses devemos o gosto delicado dos peixes crus. Aí aqui, ó, aí tem oba aqui, ó, tem doce folhado de maçã, né? É um tipo de bolo, frutas com uva, banana e maçã doces, tipo da Alemanha. Doce de origem árabe, com massa fina, recheado com damasco, pistache, amêndoa ou nozes embutidas em calda bem doce. Tem sorvete, uma delícia refrescante, inventada pelos chineses, tá? Então, essa aqui vocês farão essa atividade, tia leu, vocês depois vão ler com calma. E responderão esse suplemento de leitura, essa folhinha que fica dentro do livro, tá? Onde tem riqueza cultural culinária, suplemento de leitura. Vocês vão responder, tá? E vão levar para a tia Cris. Tia Cris vai pontuar na disciplina de artes, tá certo? De vocês, tá bom? Você tem 9 quesitos, onde vocês vão responder direitinho, tá? E vamos fazer a correção na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, faça bem direitinho com capricho. Tia introduziu esse livro na disciplina de artes por conta também as danças populares brasileiras. Estão falando um pouco da cultura, né? Aí tia introduziu essa riqueza cultural brasileira em artes, tá certo? Assim, tem mais tempo nessa disciplina de introduzir esse livro, tá certo? Tá bom? Então, faça com capricho. Estamos aí fechando esse livro aí. Tinha que ler todo, tinha que fechar todo por conta do suplemento de leitura, tá? Que isso é uma folhinha e envolve todo o conteúdo, tá certo?
tá? Um beijo, até a próxima aula e fique com Deus. Tchau.